sob a proteção de Deus, em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos a fim de discutir o projeto Extremo Oriental, Rio Paraíba, aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu convido o ex-deputado, sempre para mim, vereador Fabiano Lucena, que fará parte desta mesa, secretário executivo do Meio Ambiente, para fazer a leitura do texto bíblico e relembrar as aberturas que ele fez aqui, das sessões aqui na casa, ali, querido amigo Fabiano Lucena. Todos de pé, por gentileza. O Senhor te ouça no dia de angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Amém. Amém. Convido agora para compor a mesa o secretário do Meio Ambiente, podemos sentar, Fabiano Lucena, a gerente executiva de desenvolvimento do turismo, também representando a Secretaria Executiva de Turismo do Estado, Alessandra Lontra, colega da área. Professor Orione Álvares da Silva, grande idealista desse projeto, e o professor Braulio Almeida, também representando esse projeto. Pode sentar quando for apresentar. Então, professor, eu vou ler a justificativa. Nós tivemos 2 reuniões, a todos os professores que estão aqui, nós vamos citando no decorrer. A sessão ela vai ter a oportunidade, nós estamos transmitindo ao vivo na TV Câmara, de ser reprisada. Hoje, a audiência dela nos permite chegar a quase 200 mil pessoas. Então, o Extremo Oriental, a atividade acadêmica, terá a oportunidade de mostrar esse trabalho. Eu, particularmente, estou buscando, já que eu tive com a professora de Economia, que já vou citar os nomes, os professores da área de Economia da UFPB, estudando uma forma de viabilizar financeiramente o projeto via projeto de lei, para que a gente possa sair um pouquinho do discurso e ver na prática ele acontecer. Eu disse para Fabiano, como missão, já é a segunda vez que eu falo, a gente faz parte de um grupo que tem vários temas, e eu disse a ele que se ele abraçasse isso, ele iria marcar a trajetória dele como secretário de Meio Ambiente. Então, eu tenho absoluta certeza e confiança, não só na juventude, na garra e na determinação de Fabiano, quanto de Alessandra, que também é minha colega. Eu sou bacharel em turismo, né, com especialidade hoje em gestão pública municipal, e quando os professores me apresentaram o tema, foi em decorrência da discussão da barreira do Cabo Branco. E aí eles me chamaram para o FPB e eu pude me deleitar com a apresentação que eles me fizeram. E eu disse, a minha parte eu farei. Eu chamei outros vereadores de outras câmaras municipais para que pudesse tirar uma legislação em comum. Nós faríamos aqui, eles fariam no município dele, e assim financiar o projeto em cada área de atuação dele no estuário do Rio Paraíba. Então, eu vou justificar. Tem aqui a justificativa quando aprovamos, que foi o requerimento 13.593, né, para discutirmos hoje o projeto Extremo Oriental das Américas, PEOA, abrangendo 630 quilômetros quadrados do estuário do Rio da Paraíba, que foi indicado pelo Ministério do Meio Ambiente como altamente prioritária para a conservação da biodiversidade, portaria MMA 9/2007. Esta área, região metropolitana de João Pessoa, tem 1,8 milhões de habitantes e o maior PIB do estado, o que implica em muitas ameaças para a sua preservação. Nos últimos 40 anos, a expansão urbana desordenada, cultivo, exploração, perca de 2/3 da cobertura vegetal, diversidade e abundância das espécies marinhas, assim a proteção de 10 mil hectares de vegetação remanescente dos recifes de corais, além de implementação das 17 áreas protegidas existentes. Exigem ações conservacionistas articuladas entre as instituições governamentais, não governamentais e sociedade em geral.
Atualmente, o PUA não tem vínculo formal com instituições ou partidos e seus colaboradores atuam de modo voluntário, através de subprojeto de pesquisa e extensão com a finalidade de responder a pergunta-chave: como reduzir a perda da biodiversidade na região do estuário do Rio Paraíba. Diante do argumento apresentado, eu solicitei que a casa aprovasse. Não foi fácil, porque eu e o vereador Lucas somos vereadores de oposição, e eles pensavam que a gente queria debater a barreira do Cabo Branco. Aí eu tive que ler o requerimento novamente para que a gente pudesse conseguir a apresentação. Então, eu dou a palavra ao professor Orione ou Braulio, quem vai iniciar? Professor Orione, ele pode fazer da mesa. Prefere o sem fio, professor? Porque aí Petley pode passar também. Ou da tribuna, se o senhor preferir ali, ó. Fica distante. É porque o professor não fica parado. Então, deixa... Mas nós estamos na TV Câmara. Ela vai buscar o fio. Pronto. Então, com a palavra, professor Orione, eu agradeço muito a presença de todos. Vocês podem se inscrever para fazer as perguntas. Se já conhecem, eu vou entregar a vocês uma proposta que farei ao Executivo, à Prefeitura Municipal de João Pessoa, onde a gente possa viabilizar o projeto com recursos financeiros, já que nós temos a outorga onerosa e nós temos contrapartida social. Nada melhor do que transformar uma arrecadação para ser uma contrapartida ambiental. Então, ao final, eu vou ler a nossa proposta para que vocês possam cobrar do atual prefeito que ele possa implementar esse instrumento riquíssimo de financiamento desse projeto. Com a palavra, professor Orione. Vereador Raoni, eu, em nome de todo o nosso grupo de pesquisadores, eu agradeço a oportunidade, cumprimento todos os membros aí da nossa mesa e quero dizer que o fato de um pesquisador vir à Câmara Municipal deveria ser muito mais frequente, né? Afinal de contas, a ciência foi quem conduziu a humanidade ao estágio atual, para o bem ou para o mal. Mas ela é uma coisa inerente às nossas atividades, né? Em parte nenhuma vai existir nenhum país que ele não saiba valorizar a educação e que ele não entenda as coisas como um processo, né? Que ele não entenda a integridade dos processos no tempo. Então, muitas vezes, o nosso país ele está fazendo projetos de governo e está se esquecendo de fazer projetos de Estado. Talvez, neste momento de um tanto de perturbação na vida política do país, seja bom recordar que parte disso é justamente, talvez, a ausência de ciência e de educação no nosso país. Bom, eu me sinto à vontade, tem várias pessoas que estão aqui que já conhecem, em parte, o projeto, conhecem bem o nosso projeto. E, Fabiano, hoje vai ser um dia importante para a gente poder voltar a discutir. Eu quero te agradecer muito, né? Você é um secretário que assumiu a Secretaria de Estado e logo no início do teu mandato você já convidou a gente para a gente fazer um longo papo lá no seu gabinete, né? Eu quero te agradecer já também todo o apoio que você tem dado ao nosso projeto. Então, hoje vai ser uma oportunidade, quero que todos fiquem completamente à vontade, podem interromper se quiserem, e isso é um papo científico, né? Então, antes de mais nada, eu quero que todos se sintam plenamente à vontade para interromper, caso a gente fale alguma coisa que deixe algum tipo de dúvida. Tudo bem? Então, vamos lá. Posso começar? Bom,
Esse projeto, na verdade, a gente começou a pensá-lo há 8 anos. Parece que foi ontem, né? Sobre condições extremamente duras, né, Pamela? Né? No primeiro laboratório nosso, a Pamela chegou lá para trabalhar com a gente, Maria Chiquinha, e camiseta da Hello Kitty, e hoje, né, já é uma pesquisadora aí consolidada, e a nossa primeira mesa ela foi uma porta com 2 cavaletes. Né? Foi assim que nós começamos o laboratório, não foi? Então, esse projeto ele passou por várias etapas, né? Passou por várias pessoas, tiveram pessoas que atuaram nesse projeto intensamente, mas depois se cansaram, saíram, outros vieram, uns que foram embora voltaram, uns que eu nunca imaginei que fosse deixaram, outros voltaram. Então, é um processo super dinâmico, e a gente costuma dizer que ele é um projeto para 150 anos. Né? Então, isso é uma coisa que, no início, chocava as pessoas. Eu fui trabalhar na Itália, e fui dar aula na Universidade em Florença, e lá eu cansei de ouvir projetos de 250, 450 anos. Né? E aqui nós ainda nos pautamos em projetos de curta duração, projetos de 2 anos. Né? E, muitas vezes, para processos em ecologia, por exemplo, esse tempo, às vezes, é quase nada. Então, a gente tem um pensamento do tempo de fundo. Então, por causa disso, deu origem a esse projeto, né? E com aquela nossa dúvida. Posso avançar aqui agora? O professor Braulio, há uma semana atrás, me mandou um e-mail muito curto dizendo assim, olha a capa da Science desse mês. Né? Então, a melhor revista científica do mundo, talvez tenha o cientista mais conhecido do mundo. Se eu perguntasse para vocês aqui o nome de um cientista brasileiro, alguém sabe? Alguém saberia? Naturalmente, quando eu faço essa pergunta, vem aí mesmo esse silêncio. E toda vez que eu faço a pergunta em normalmente 99% das pessoas lembram desse senhor aí, Dr. Albert Einstein. Né? Eu fiz por causa dessa provocação do Braulio, eu fiz uma breve pesquisa sobre ele. Ele foi Prêmio Nobel de Física de 1921. E nessa pesquisa que eu fiz, eu vou ser bem curto, atrás da pegada dele vieram 21 prêmios Nobel. O Brasil, lembro que não tem nenhum nos nossos 500 anos. Nenhum. Em função desse desdobramento do trabalho dele, questões, por exemplo, como um portão eletrônico, raio laser, a base todinha da física quântica, o funcionamento correto de um GPS. Aí eu pergunto, ele fez política pública? Vou deixar a discussão ainda em aberto, para um pouco mais tarde. Mas isso era o grande mantra desse projeto, era a gente transformar ciência em política pública. Afinal de contas, todos nós gostamos... Todos nós gostamos, todo cientista, o sonho de todo cientista, afinal de contas, é publicar um dia aí na Science. Né? De repente, se eu tiver um currículo excelente, sempre publicando na Science, de fato eu contribuo para o desenvolvimento de um país como o Brasil, como pesquisador, em que eu sou financiado continuamente com o dinheiro público. São coisas que, no projeto, a gente começou a imaginar uma maneira de linkar isso. Uma coisa que a gente aprendeu com Alberto Einstein também, isso é uma fotografia, não é uma ilustração, isso é uma fotografia do telescópio Hubble. Ele mostra uma imagem de fundo do universo. Uma das coisas que Einstein ensinou para a gente foi que tudo estava interligado. Tudo. O que acontecer lá nesse cantinho no final, num certo momento, ele vai chegar no nosso pequeno planetinha azul
que ocupa a periferia de uma galáxia pequena. Numa escala geral, nós podemos pensar a mesma coisa para o estuário do Rio Paraíba. Então, isso aí é um mosaico de imagens de satélite de alta resolução, né, mostrando essa região metropolitana aí de João Pessoa. Está ali Lucena, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, João Pessoa. Né? Então, neste pequeno núcleo aí, está o maior PIB do Estado, a maior densidade populacional do Estado, o maior colégio eleitoral do Estado e também a maior quantidade de problemas ambientais do Estado. Então, isso se configurou inicialmente como uma questão perfeita. Durante esse processo nosso de estudo do que nós chamamos a escala da conservação, afinal de contas, se eu ficasse fazendo a proteção de uma pequena unidade de conservação de 100 hectares, isso é suficiente? Isso era uma pergunta que a gente tinha. Se eu fizer isso, eu consigo reduzir essa perda da biodiversidade? Então, houve durante mais de um ano, nós fizemos uma série de tentativas e erros até chegar a uma definição daquilo que nós chamamos hoje de geossistema. Ou seja, a nossa escala da conservação. O projeto ele tinha chegado já neste ponto. Bom, nesse contexto dessa região metropolitana, nós ainda temos o estuário do Rio Paraíba, que é um rio emblemático para o Estado. Ele nasce na região de Monteiro, atravessa em quase 700 quilômetros toda a região do Estado, corta todo o semiárido, e ele vem desembocar na região do mar, uma região altamente complexa, que é uma região estuarina, em que eu tenho ambientes tanto terrestre quanto marinho. E uma coisa que se desdobrou nesse projeto foi a necessidade de se integrar as pesquisas na área marinha com a área terrestre. Ou seja, todo o programa de conservação, na nosso entender, em região estuarina, que ele não leve em conta essa integração, ele é pouco eficiente. E isso foi um segundo grande desafio do projeto, né? Integrar essas pesquisas e fazer disso, né, uma resposta para os tomadores de decisão, ou seja, levar a ciência para fazer a tal da política pública. Esse mosaico de imagem de satélite, deixa eu voltar aqui, dá uma olhada, é por causa do tamanho do vídeo, dá uma olhada, meu apontador não consegue chegar lá na televisão, mas dá uma olhada na ponta lá de Cabedelo, e vai aparecer um triângulo vermelho. Um quadrado vermelho. Está lá. Se a gente quiser saber exatamente o que tem, Fabiano, naquele quadradinho vermelho ali, é isso aí que tem lá. E se a gente quiser saber o que tem ainda dentro desse outra imagem aí, por exemplo, aquela parte que a gente destacou em vermelho, as imagens de satélite nossa têm uma resolução tamanha que nós poderíamos até contar a copa das árvores. Então, a gente trabalhou com imagens de satélite numa área de 63 mil hectares de toda a região metropolitana, que nos permitia enxergar qualquer objeto que tivesse mais de 60 centímetros de tamanho. Por causa dessa alta definição, a Pamela fez uma dissertação de mestrado brilhante e nós precisávamos de começar a tentar fazer com que este conhecimento chegasse. O que nós nos ancoramos? Havia um marco legal para isso. Era essa portaria número 9, que determina que essa área, do Ministério do Meio Ambiente, que determina que essa área é altamente prioritária para a conservação. Nós temos todas as convenções, as principais convenções internacionais, do qual o Brasil é signatário, como Sítios Ramsar, a Convenção da Biodiversidade Biológica e as metas de Aichi, todas elas convergem, estão plenamente alinhadas com as metas do projeto. Ou seja, eu tinha um marco legal, eu não estava inventando nada. O país indicou este caminho e nós, a comunidade científica local, nos alinhamos a isso.
desses estudos aí com imagem de satélite, com essa questão do marco legal bem definido, nós mapeamos todos os fragmentos de vegetação existentes em 63 mil hectares, dessa área altamente prioritária para a conservação da biodiversidade, com mais de 4 hectares. Nós chegamos num total de 240 fragmentos de Mata Atlântica, com toda a lei de proteção, e áreas de restinga, e áreas de manguezais. Muito bem. Pode tirar a minha imagem sobre... obrigado. Bom, o mapeamento, as imagens de satélite que a gente tinha, eram de 2010. Portanto, este mapa em verdinho, que vocês estão vendo em verde lá, é a vegetação remanescente em 2010. Quando a gente começou a olhar para essa paisagem, surgiu uma seguinte pergunta: afinal de contas, como era isso? Isso sempre foi assim? O que levou a essa situação, a essa paisagem? Aí a gente usou uma série de técnicas e Pamela conseguiu resgatar o que era esta paisagem da região metropolitana de João Pessoa em 1970, ou seja, há 40 anos atrás. O resultado é esse. Eu vou fazer uma volta. Isto é 2010. Isso, Fabiano, é 1970, Rony. Isso aqui é 40 anos atrás. Nós não estamos falando de 1.600. Nós estamos falando que, num processo de 40 anos, nos últimos 40 anos, nós perdemos 2/3 do tipo de vegetação, da cobertura vegetal da região metropolitana. Esse quadro, o esperado, Braulio, nós estamos preparando um artigo agora, que a gente vai encaminhar. A gente imagina que esse quadro ele se repita nas principais regiões estuarinas do Brasil. Vai ter uma configuração muito similar a isso. E depois os paulistas começam a aprender que a água não vem da torneira. Eles se esqueceram de Einstein, que isso é um processo biológico, e muitas vezes ele é um processo irreversível. Eu vou voltar, aquilo, Fabiano, é 1970. Isso ali é em 2010. O que nós podemos esperar agora para 2020? Eu vou fazer uma outra coisa. Pamela fez um mapeamento e recuperou as informações dos núcleos urbanos na região metropolitana de João Pessoa em 1974. Eu peço a todos que fiquem observando a parte em vermelho. O que está em vermelho são os núcleos urbanos em 1974. Isso aqui são os núcleos urbanos de 2010. Isso era 1974. Isso aqui é o núcleo urbano de 2010. Isso em cima de uma área que é considerada altamente prioritária para a conservação da biodiversidade. Numa época em que se discute, o mundo está discutindo o reuso integral de água. Não se descarta mais água em esgoto. Um dos consequências desse estudo, a gente fez uma modelagem para poder entender o que nós poderíamos fazer para recuperar. O resultado dessa modelagem é que nós temos... Podem tirar a minha imagem do canto, obrigado. Nós conseguimos indicar as áreas prioritárias hoje para recuperação, Fabiano. Onde recuperar? Tem um modelo matemático cientificamente respaldado, indicando, caso a gente tenha interesse, de onde recuperar essas áreas. Ou seja, não investir dinheiro fora dessas áreas aí. Certo? O detalhe disso é muito bacana, mas tomaria muito tempo. A consequência que a gente tinha feito é que nós fizemos um ajustamento das curvas das áreas prioritárias para conservação para o Brasil, para a região do estuário do Rio Paraíba.
Aí nós descobrimos que esse estuário nosso aqui, ele é prioritário em 9 categorias diferentes. Por exemplo, em áreas de banhados, em áreas de restinga, inclusive floresta de restinga, o que vocês estão vendo ali no fundo, só existem mais 28 quilômetros quadrados em todo o Nordeste brasileiro. Nós temos cerca de, aqui na nossa região, 1 hectare, 1 quilômetro quadrado, dos 28 quilômetros quadrados restantes no Brasil inteiro, desse tipo de vegetação, está aqui dentro hoje do estuário. Metade dessa área está em área protegida, metade está numa área não protegida, não unidade de conservação, Fabiano. Daí aquela tua preocupação da gente rapidamente criar umas unidades de conservação na parte interna do Rio Paraíba. E essas áreas aí, elas devem ser prioritárias para a gente embarcar nas novas unidades. Como estuário, está aí o nosso estuário do Rio Paraíba. Para a questão dos recifes, que a gente tem discutido muito, né, e que hoje é intensamente utilizado por uma pesca predatória ou por um turismo ainda desordenado. São pontos de alimentação, de tartaruga, de peixe, de procriação de peixe, são áreas extremamente importantes da gente conservar e é a única barreira de coral em todo o Atlântico Sul. Isso é Amazônia, o papagaio do mangue. A região metropolitana de João Pessoa tem o privilégio de ter a única população de papagaio do mangue em área urbana fora da Amazônia. Seria uma excelente ave bandeira, uma ave símbolo aí do estuário. A questão dessa priorização para peixes, né? Isso é um cardume de paru branco. Essa foto foi tirada, a gente fazendo monitoramento no naufrágio Alvarenga, que está a cerca de 5 milhas aí da nossa costa. O monitoramento de tubarões e arraias, está aí o lixa, que está na lista dos animais em extinção, que foi publicada agora em 2015, né, no naufrágio Alvarenga, esse aí, Raoni. Né? Então, e um dos maiores especialistas do Brasil em tubarões e arraias, né, conhecido como Elasmobranchius, é o professor Ricardo Rosa. Nós temos o privilégio de ter um pesquisador do nível dele e que, sem dúvida nenhuma, a gente vai tocar esses projetos agora esse ano aí com ele. Essa questão dos bentos, que são os organismos de fundo, né? Tá ali os nossos famosos corais, só que esses corais aí são corais de água profunda, não são os corais de água rasa. Então, nós temos que ter essa preocupação. São indicadores de mudança climática global. E, como mamífero, né, nenhum animal melhor para a região do estuário do Rio Paraíba do que o peixe-boi. Antônio, você sabe o que significa gargaú? Rio do Peixe-Boi. Está num texto histórico que eu resgatei, o Braulio está me pedindo e eu estou escondendo esse texto dele, de 1635, em que o autor ele faz uma descrição e o significado dos nomes, o porquê do nome de cada região. Então, esse peixe-boi, que hoje é um animal extremamente ameaçado de extinção, ele era extremamente abundante na região do Rio Paraíba. Aí eu te pergunto, mais 10 minutos aí para o professor. Foi a pilha. Professor, por gentileza, por enquanto, aqui não. Se conseguir, libera o microfone aqui da mesa da ponta. Pode liberar. Já? Obrigado. Podemos. Bom, muito bem. Então, esse já é uma evolução
desses nossos estudos, já é um mapa muito mais apurado que a gente tem hoje dessa região, inclusive com muitas informações a respeito de batimetria, da situação de vários desses fragmentos. E hoje, quantos alunos de mestrado nós temos trabalhando aí, Braulio? Tem uns 15 alunos de mestrado, nós temos alunos de doutorado, temos uma equipe de 2 pós-doutores que estão trabalhando conosco agora. Nós temos um problema em relação ao Porto de Cabedelo, a gente precisa tomar muita atenção em relação a ele, mas um problema crucial, Raoni, que nós temos que atacar, o poder público precisa de atacar, Fabiano, é a questão do esgoto. Então, nós temos um mapeamento de toda a rede de esgoto da região metropolitana, o mapa está aí, com o apoio dos nossos colegas, dos engenheiros lá da CAGEPA, a gente construiu isso. Chama atenção para a estação de tratamento do esgoto de Pedreiras, para onde vai 70% do nosso esgoto. Vocês estão vendo ao fundo é o Rio Paraíba, ligando o Rio Paraíba ao esgoto, tem um famoso Rio Tambiá, também conhecido por Rio da Merda. E o motivo é muito simples, eu peço a atenção de vocês para aquele número 2, que é o tanque em S. Né? Esse esgoto, que ele é levado inicialmente por gravidade até a estação elevatória, depois ele é bombeado para essa região aí, para esses tanques, grandes tanques de decantação. Esse esgoto está sendo decantado numa fina camada de calcário, onde imediatamente embaixo tem uma reserva, um aquífero, armazenado de água da melhor qualidade, armazenado num arenito. Então, parece que nós, como o Brasil não tem problema com água, né, nós podemos contaminar essa água sem nenhum problema com o esgoto. Depois a gente recupera. Então, esse tanque S, para qual todo o nosso esgoto, todas as fezes, nós temos calculado em torno de 240 toneladas por dia de cocô que chega ao Rio Paraíba, e que as nossas bactérias fazem, professora Márcia, o serviço ambiental pela nossa população e não recebem nada por isso, né? Então, esse final desse tanque em S, isso aí é a gamboa lá do Rio Tambiá, que liga ao Rio Paraíba, que, por sinal, todo mundo que vai ao famoso pôr do sol e tira alguma fotografia, né, na verdade, ele está fotografando 70% do esgoto passando no nosso melhor ponto turístico. É difícil de explicar isso, talvez, para um estrangeiro, mas esse dado, eu peço a atenção de vocês para quebrar um mito de que o nosso planeta é um planeta água. Não é. Isso é um grande mito. Essa imagem ela foi produzida pelo Departamento de Hidrologia dos Estados Unidos, e o que está aí está numa escala real. Os oceanos cobrem, sim, 3/4 da superfície da Terra, mas eles estão longe de representar. Toda a água do oceano está representada naquela bolinha ali, ó. E isso está em escala real, tudo. Toda a água do planeta, geleira, Rio Amazonas, Mississippi, a água de todos os oceanos está naquela bola lá. Está vendo uma bolinha que vai aparecer agora, bem pequenininha ali, olha, que não cobre nem um estado americano completamente, é toda a água doce do mundo. Só que a maior parte dessa água doce, ela não está disponível para uso. E aí, vocês estão vendo uma pontinha de uma gotinha que tem lá na ponta daquela última seta? Ela é exatamente a quantidade de água potável de acesso a humanos no mundo. 12% disso está aí no Brasil. Como a água está se tornando um problema, o Projeto Extremo Oriental, através do pesquisador que veio fazer pós-doc conosco, o professor Juan, nós agora estamos inseridos, Fabiano, agora na rede, aquilo é uma rede mundial que tem avaliado a sensibilidade dos ecossistemas à seca. Vocês podem notar que no Brasil só existiu uma base, a segunda base nós estamos trazendo para cá, para Paraíba. Então, nós vamos participar dessa rede de monitoramento de ecossistemas e integrar esses dados mundiais. Os nossos corais, isso aí é aquele nosso famoso picãozinho, né? Então, eu tirei essa foto aí de como muitas das embarcações aportam lá, né? Uma orientação que os hotéis têm dado aos turistas para que eles vão calçado, para não machucar o pé nos corais. Então,
Também um coral daquele leva 100 anos para desenvolver, às vezes 1 centímetro. Então, não tem problema nenhum, mas é melhor a senhora não machucar o pé, né? Isso tem resultado em branqueamento e perda de espécies nos nossos corais aqui, né? Um coral desse vivo, ele vale muito mais dinheiro para o Estado do que um coral desse morto. A mesma coisa tem acontecido com o problema de areia vermelha, né, que o Estado agora está tratando. Isso é uma foto que eu tirei de helicóptero. Chama a atenção de vocês que, nessa época, acho que foi uns 8 anos atrás, não existia nem a Estação Ciência, né? Então, hoje a gente está discutindo isso. A professora Márcia está com uma equipe de alunos de mestrado e doutorado que estão fazendo essa avaliação econômica, né, desse serviço ambiental que essa barreira presta, né? Então, muitas pessoas estão preocupadas que ela caia. Ela sempre caiu, precisa de cair, cairia naturalmente. Agora, eu compreendo que, por uma questão atual, nós temos que montar uma estratégia de defendê-la, afinal de contas. Agora, infelizmente, nós já desmatamos lá em cima, nós já construímos em cima onde não deveria ter sido construído. Já que nós fizemos uma ocupação, já que isso é um símbolo, eu concordo, então, mas isso tem que ficar bem marcado, né? Que a vegetação ela prestava um serviço ambiental relevante. Isso chama-se serviços de ecossistemas. E hoje nós vamos gastar dinheiro para corrigir a ausência de ciência na política pública. Esse é um resultado lá do nosso projeto, enfim. Então, a gente tem proposto soluções bastante práticas, por exemplo, a instalação do parque de pesca esportiva, né? Nós temos proposto um melhor aproveitamento turístico dos nossos naufrágios. Nós temos uma história belíssima da nossa parte de navegação. São naufrágios de 1860. Esse que está em rosa, eu costumo dizer que isso foi um dos melhores pontos de mergulho que eu já fiz na minha vida, em termos de diversidade de vida. Eu já mergulhei na Antártica, no Caribe, onde, olha, já mergulhei para o meio mundo, nas Canárias. Esse lugar é impressionante, a quantidade de vida, e, infelizmente, hoje, nós temos, o que nós temos encontrado? Depredação, pesca irregular. Então, o potencial turístico que isso traz para o Estado é infinitamente maior do que a retirada dos peixes daí. Os peixes vivos lá, eles valem muito mais dinheiro do que vendido aquilo. E isso, a ideia, nós precisamos de integrar numa forma de uma proposta, né? Tem um sonho nosso, que é um dia chegar com capacidade técnica de estabelecer um oceanário, né? Isso mudaria completamente a vida cultural e a vida turística da cidade. A construção dos piers é fundamental. Eu não sei como João Pessoa conseguiu ficar de costa para o mar e de costa para o estuário, né? Hoje nós não temos, Fabiano, nenhum acesso ao mar. Com todas essas propostas que a gente tem feito, com todo esse encaminhamento, né? E, finalmente, a grande cereja do bolo aí, que é o nosso parque temático de mergulho, né? Que ele já está em processo final de licenciamento. Então, a Karina Macei, lá da Sudema, num dia, há 4 anos atrás, ela me disse: Orione, isso é um complexo oceanográfico. E aí a revista publicou isso, né? O Complexo Oceanográfico da Paraíba, né? Essa moça é muito bonita, né? Mas isso aí é a revista náutica do mês de janeiro. Isso é a publicação mais importante náutica do Brasil. Paraíba foi capa. E a principal matéria dessa revista mostra no mês de janeiro. No mês de fevereiro, o professor Ismael Just emplaca a capa da principal revista de mergulho. Quer dizer, a Paraíba ela foi destaque no turismo no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Aí está o projeto do Parque Temático de Mergulho. Tenho que agradecer enormemente ao ISMAR por um esforço gigantesco, que ele financiou todo esse projeto até agora. Nós fizemos em torno de 250 mergulhos, só para poder determinar essas áreas, né? O Comitê Náutico e o processo de licenciamento que foi feito pela Secretaria do Estado de Turismo do Governo da Paraíba. É rápido. Vou passar muito rapidamente, sem muito detalhe, né? Mas o nosso parque temático de mergulho ele vai ser único no mundo, né? Então,
Pode concluir, professor. Estão previstos aí, nós vamos afundar no total 13 navios, 13 embarcações, estruturas, né? E além das áreas das esculturas, né? Que já somam a outras 14 áreas. Cada uma dessas áreas tem meio hectare. Então, estão sendo convidados, através de um apoio muito grande que nós recebemos recentemente do Sistema Correio de Telecomunicações, eles têm nos apoiado e têm capitaneado agora o convite aos principais artistas plásticos da Paraíba e do Brasil para que eles montem as coleções e a gente consiga montar um museu submarino, né? Quer dizer, eu conversando com o almirante do 3º Distrito Naval, ele caiu na bobagem de me prometer um submarino, mas ele achou fantástica a ideia da Marinha do Brasil ter um museu sub, né, que conte essa história. Então, são 3 grandes áreas, são mais de 1.000 hectares, cada um daqueles círculos ali. Repito, esse processo de licenciamento já está numa etapa final. A gente imagina que até julho a gente já vai ter a licença prévia, né? Então, com todo esse potencial que nós temos, na nossa barreira de coral, a ocorrência de espécies que estão na lista de extinção, como o mero, isso seria um grande atrativo turista para o mundo inteiro. Ele ocorre aqui naturalmente. Esse é um peixe que ocorre naturalmente e está sobrevivendo ao cocô do Rio Paraíba, que é o tarpon. Raoni, esse peixe na Flórida, ele movimenta a pesca dele, a pesca esportiva, ele é um peixe excelente, incrível para a pesca esportiva. Ele movimenta em torno de 280 milhões de dólares ano, só a pesca esportiva desse peixe. Agora eu te pergunto, quanto que nós gastaríamos se nós quiséssemos ter isto aqui, e se a gente não tivesse esse peixe e quiséssemos ter para implementar enquanto uma organização de negócio? Quanto que isso custaria, professora Márcia? E nós temos o recurso e simplesmente nós não estamos usando, talvez por falta de ciência na política pública. Isso é uma aplicação que a gente fez, Raoni, isso é muito interessante. Esse era o mapa do município de Bahia, Fabiano. Aí nós fizemos uma série de estudos, eu fui fazer uma palestra na Câmara também, em Bahia, e o prefeito estava presente, e a gente demonstrou que ele podia ampliar a área dele para aquilo ali. E, de fato, o governador já assinou a ampliação da área, porque a gente descobriu, através do estudo, que o Rio Paraíba havia mudado de curso. Ele não estava, na época, aonde ele está hoje. Com isso, o município ganhou direito a ampliar a sua área. O prefeito elogiou muita gente, mas depois nunca mais nos apoiou. Teve uma falta de continuidade. Essa ausência de planejamento, ela inevitavelmente, em toda parte do mundo, ela conduz a esse quadro. Incrível que essa é a mesma espécie do Einstein. A mesma espécie do Einstein também patrocina isso. Essa mesma espécie, isso não é uma ilustração, isso é uma fotografia. Isso é uma fotografia. A sonda Cassini, feita por gente da nossa espécie, foi capaz de viajar durante meses, milhões de quilômetros, dar a volta em Saturno, tirar uma foto com o Sol no fundo, por isso que ele está com esse efeito, e não se contentaram com isso, não. A sonda passou por baixo dos anéis para tirar uma foto histórica. Sabe qual é essa foto? Vocês conhecem esse lugar aí? É a Terra. A nossa espécie, que faz tudo isso, que fez toda essa mudança na paisagem, é também capaz de fazer isso aí. Agora, você sabe por que eles são capazes de fazer isso? Porque eles têm um planejamento estratégico de longo prazo. Essa é uma grande diferença. Pode tirar a minha imagem? Obrigado. Com tantos planetas aí, eu falei para o Brauer que eu queria um dia ter o poder de Deus, e hoje eu vou fazer. Eu vou criar um eclipse
criei um eclipse para pontuar para vocês o que eu gostaria de deixar como mensagem. Primeiro, há um conhecimento científico disponível para a política pública. Isso existe aqui na região. A segunda mensagem, esse planejamento conservacionista, ele já está preparado para uma escala municipal. É aonde se faz conservação. O governo federal, ele pode e deve pensar nas grandes convenções, em grandes planejamentos, mas conservação se faz numa escala municipal. A preservação da natureza, ela tem que ser inserida na matriz econômica hoje, inevitavelmente. Daí, a gente ganhou muito com a vinda dos economistas da UFPB para dentro do projeto, né? Fazendo uma abordagem completamente inovadora. Uma quarta mensagem que eu queria deixar, Raoni, é que valoração econômica de serviços ambientais, Fabiano, isso tem que entrar na pauta do Estado. Isso está sendo discutido no mundo inteiro, e isso é fronteira de conhecimento. Então, inserir isso aí é muito importante nos nossos programas de conservação. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, está aí um quadro geral, isso é uma proposta de desenvolvimento territorial conservacionistas, os projetos estão aí. A única coisa que eu gostaria de saber na Câmara Municipal é se valeria ou não a pena a gente, pelo menos, tentar implantá-lo. Muito obrigado e continuamos Dom Quixote. Muito obrigado, professor Ione, pela magnífica aula. E, ao tempo que eu passo a palavra à mesa, pode ser o professor Braulio, em seguida Fabiano, depois a Alessandra. Mas alguém da prefeitura aqui na plateia, não? Secretaria de Meio Ambiente de Bahia. Venha para cá, secretário. Por gentileza. Adielson. Edielson. Pode vir, secretário. Seja bem-vindo. Mais alguém? Secretaria de Turismo, né? Joia. Adalto. Seja bem-vindo, Adalto. Pode vir aqui para frente também, Adalto, se quiser usar. Adalto vem por um conhecimento mais técnico com Orione, a convite, mas institucionalmente eu gostaria de lamentar a ausência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, especificamente na Secretaria de Meio Ambiente. Nós emitimos o convite, assim como fizemos a todos, e, infelizmente, não tivemos essa percepção acima do debate político. Eu acredito que eu vou decorar essa frase, que o professor Orione, a falta de ciência na política pública. E aqueles que tiverem outros estudos de outras áreas, me permita ter o conhecimento anteriormente, para que eu não possa pecar nas minhas propostas por falta de ciência. Eu passo a palavra ao professor Braulio. Bom, muito obrigado, Raoni, pelo convite também aqui para essa audiência pública. Gostaria de iniciar parabenizando o professor Orione pela belíssima apresentação. Eu acho que ficou evidente para todo mundo a nossa realidade ambiental, né, e a realidade ambiental dos últimos 40 anos. O que nós vemos hoje não foi sempre assim. Isso faz parte de um longo processo, natural, muitas vezes, mas nos últimos 40 anos foi completamente antrópico, né, a modificação que nós fizemos na paisagem. Então, gostaria de destacar essa desconexão entre o conhecimento gerado pelas instituições de ensino e pesquisa e o uso dessa informação em políticas públicas de Estado. Tá? Então, a universidade, melhor dizendo, as universidades aqui da Paraíba formam mestres e doutores, dezenas de mestres e doutores a cada ano. Né? Então, nós temos, nesse recorte, é um pequeno recorte geográfico do Estado, nós temos a maior densidade de massa crítica do nosso Estado. Okay? Então, essa massa crítica precisa ser utilizada, né? A informação está disponível,
Então, o que nós precisamos fazer é, digamos, seria articular melhor o discurso de ambos os lados, né? Tanto, eu acho que os políticos, os parlamentares precisam se aproximar da universidade, como também os acadêmicos precisam se aproximar daqueles que fazem política pública, e esse é um momento, para mim, histórico, né? Embora com todas as ausências já mencionadas, esse, para mim, é um momento histórico. Obrigado, professor. Eu me comprometo, daqui em diante, nós termos, não só aqui nesta Casa Legislativa, mas provocar a Casa Legislativa de Cabedelo, a de Bahia, a de Santa Rita, ver se nós criamos uma rede legislativa de poder provocá-los também, para a gente sair um pouquinho do comodismo. Eu tomei a iniciativa de ser provocado e ir, por uma curiosidade minha, mas eu posso dizer que saí com um ganho muito maior do que aquele que eu cheguei, né? Nós conseguimos até construir uma legislação sobre serviços ambientais, que a gente viu que não podia fazer uma sobreposição daquilo que já existia no Estado. E eu tenho um passeio marcado no Rio Tambiá, viu, professor, para filmar e denunciar isso ao Ministério Público Estadual e Federal, para que se tomem as providências. Eu já fui lá naquela foto onde o senhor postou no Rio da Merda, e eu vou fazer esse passeio filmando para que a gente possa utilizar dos canais que nós temos, que são as redes sociais. Mas, com a palavra, vai matar a saudade da tribuna, vai fazer da mesa. Secretário Fabiano Lucena. A tribuna que mudou de lugar, né? Quando eu cheguei nessa casa aqui com 20 anos de idade, no ano 2000, que eu comecei minha carreira política aqui como vereador da capital, com o voto de Raoni, que a gente era estudante do Marista, né? A tribuna ficava do lado de cá, né? Aí, bom, boa tarde a todos. Queria saudar posso dizer, amigo, professor Orione, saudar a Alessandra, que representa nessa ocasião a PBTU, aliás, a Secretaria de Turismo do Estado da Paraíba, porque eu encontro às vezes ela na PBTU, ela que tem sido parceira nossa na construção de políticas públicas, integrando o turismo com o meio ambiente. Preciso que a gente mude a concepção equivocada das pessoas, né, de nossa terra, de uma parte das pessoas, de que o desenvolvimento econômico e o turismo, eles não andam juntos, eles são antagônicos, quando, na verdade, as experiências mais avançadas têm apontado numa direção diametralmente oposta. Tem, sim, como se fazer turismo e meio ambiente caminharem juntos, e tem sido esse o nosso entendimento. Agora, em janeiro, né, desse ano, saudando também o professor Braulio e a todos os presentes, saudando aqui o público em nome do meu professor aqui, Ismar, né? Na condição de aluno aqui, eu saúdo a todos. Bom, em janeiro desse ano, eu fui convidado pelo governador Ricardo Coutinho para assumir a Secretaria Executiva do Meio Ambiente. Secretaria essa que é vinculada a uma pasta maior, que é a Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Ciência e Tecnologia, que tem à frente o secretário João Azevedo, mas que tem uma Secretaria Executiva que trata só da questão ambiente, que é justamente essa função que foi me confiada pelo governador. Nosso diálogo começou o ano passado. Eu tive uma trajetória pública que começou nessa casa, fui vereador aqui, depois fui 2 vezes deputado estadual. Durante o começo dessa trajetória, entre o ano de 2000 e 2006, eu fui secretário de Estado, fundador da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, na época responsável pela criação do programa Bolsa Atleta, que foi transformado em lei e ainda hoje é um instrumento, né, importante da nossa política estadual de esporte. Depois eu deixei a vida pública, né, por questões de foro íntimo, parti para a iniciativa privada, que é o berço da minha família. Passei esses últimos 5 anos afastado da lida política, mas
o ano passado, tive a oportunidade de dialogar com o governador a respeito de uma área no Altiplano Cabo Branco, por trás do Centro de Convenções, que é hoje o conhecido e já consolidado do ponto de vista legal, o Parque das Trilhas. Eu, na época, levei ao governador aquela proposta, como também tinha levado para ele uma outra proposta, que foi a de transformar a Granja Santana num parque urbano, né? E o governador acatou a primeira dessas sugestões. Nós participamos daí, e aí eu me envolvi com o pessoal da SUDEMA, né, na demarcação dos limites, enfim, a gente, junto com a galera que pedalava comigo na área, e nós conseguimos criar aquele espaço, né, que agora, de forma definitiva, é uma área de preservação ambiental, o Parque das Trilhas dos 5 Rios, que faz fronteira com 2 outras áreas de preservação já existentes, que é o Aratu e o Jacarapé. Então, somado essas 3 áreas aí, né, há controvérsias, mas ela, junto com a Mata do Buraquinho, tem o título de ser a 2ª e a 3ª maior área de Mata Atlântica urbana do mundo, perdendo apenas para a Floresta da Tijuca. Então, a gente tem aí a 2ª e a 3ª. Isso, numa cidade do tamanho de João Pessoa, né, contribuiu bastante para a preservação do ideal da gente de uma cidade verde. Verdade é que, o ano passado, nós criamos a área, mas a área não foi consolidada, né, não está cercada, as invasões continuam acontecendo, e cada vez numa escala maior. E aí, no final do ano, o governador me chamou para essa missão, foi na véspera do Ano Novo ali. Eu não tenho formação em meio ambiente, mas tinha experiência política, já tinha experiência como gestor também, de ter sido já secretário de Estado no outro momento, e aceitei o desafio. Aceitei o desafio porque, dentre os eixos estabelecidos pelo governador, na conversa que nós tivemos, até pela internet, eu estava num local sem comunicação por telefone convencional, foi de que eu teria como meta a consolidação do Parque das Trilhas, a criação de novas unidades de conservação e a revitalização do Rio Paraíba. Então, foram esses eixos estabelecidos, e eu tenho me prendido, né, não que eu não esteja atuando em outras áreas. Agora mesmo vim de Campina Grande, onde a gente estava reunido com o setor cerâmico, discutindo a questão da matriz energética, né, do uso da lenha como combustível, que é uma preocupação da secretaria. Mas eu tenho me prendido, né, e assim, o que me motivou foram justamente essas ações. Em relação ao Parque das Trilhas, que terminou crescendo na discussão, e ele terminou saindo da área que é por trás do Parque aliás, do Centro de Convenções. Ele passou a ter comunicação com o oceano através do Rio Cuiá, né, do Aratu e do Jacarapé também. A gente já está viabilizando uma compensação ambiental, através de uma compensação ambiental, o cercamento desse parque. É uma ação que, com fé em Deus, né, acho que vamos conseguir, né, nessa minha passagem pela secretaria, pontuar. E aí veio, dentro dessa ideia de criar novas áreas de conservação, veio a ideia, né, de criar uma unidade de conservação marinha estadual, levando em conta que vim até discutindo isso com o professor Orione, a possibilidade de a gente criar também unidades de conservação municipal, junto com a estadual, para se fazer um grande mosaico, mas, na medida em que entendemos que o governo do Estado já tem uma década na frente nessa discussão, com a criação do Parque de Areia Vermelha no ano 2000, agora nós estamos fazendo o plano de manejo, tem a questão da Polícia Ambiental, o Batalhão Naval, enfim. Já existe uma experiência, uma vivência nesse sentido, então nós criamos uma comissão, né? O governador publicou esse ato agora no começo do mês. Essa comissão, ela está dentro dela a Prefeitura de João Pessoa, a Prefeitura de Cabedelo como convidados, para que a gente possa discutir o formato, né, dessa unidade de conservação, que qual é a ideia de abrangência dessa unidade de conservação. Mais ou menos, né, até porque a gente tem bebido na fonte do projeto,
do que propõe o projeto Extremo Oriental, né? Os marcos, né, geográficos dessa unidade, o desenho disso tem sido pensado bebendo-se muito na fonte do que tem de estudo, do que tem apontado, né, e do que a gente conseguiu assimilar nessa pouca convivência, mas já frutífera, com o professor Orione e com o projeto Extremo Oriental. A ideia da gente é criar uma unidade de conservação que ela que se comunique com os rios lá do Parque das Trilhas, né? Comece ali na piscina, nas piscinas naturais do Seixa, abranja Picãozinho, as Terezinhas ali em Manaíra, os recifes do Bessa, e corrija um equívoco do nascimento do Parque de Areia Vermelha, que ele não incluiu como área de preservação na época, como parte do parque, as barretas e os parrachos lá do outro lado, chegando no farol da Pedra Seca, o que garantirá uma outra conectividade com o estuário do Rio Paraíba. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, através de áreas protegidas, unificar o estuário do Rio Paraíba com o Parque das Trilhas, né? Então, isso é uma ideia importante, porque a gente vai meio que abraçar a cidade de João Pessoa, né? Abraçar a cidade de João Pessoa. E aí, claro, né, já viajando no tema, já conversava agora há pouco com o professor Orione, da ideia da gente criar uma unidade de conservação do estuário do Paraíba, né? Como tem algumas características diferentes, mas ela tem ligação com o curso, mas é bom a gente criar unidades distintas. É importante que a gente crie unidades. Conclua, secretário. E aí, a minha palavra, já que eu tenho que concluir, é no sentido de dizer que nós estamos bebendo dessa fonte, né? Nós estamos abertos ao diálogo, nós entendemos a vocação da cidade, percebemos de forma muito clara a importância não só ambiental, mas econômica dos corais, do nosso oceano. Vemos, né, de forma clara que a cidade de João Pessoa ela tem vocação para isso, né, e vamos centrar os nossos esforços no sentido de consolidar essas áreas como área de preservação, mas mais do que isso, Raoni. E aí eu vou pedir um pouquinho, né, de tempo para eu entrar num tema importante. Fique à vontade. Nós temos que fazer uma mudança de cultura do nosso povo, da nossa gente. Ontem começaram as oficinas do plano de manejo de Areia Vermelha, com todas as dificuldades, né, professor, com toda a precariedade, mas é a primeira vez que está sendo feito um plano de manejo de uma unidade de conservação marinha aqui, né, na Paraíba. Estamos fazendo o plano de manejo da Mata do Pau-Ferro e de Itambaba também ao mesmo tempo. A Mata do Pau-Ferro já está mais adiantada. Mas, antes disso, nenhuma unidade de conservação da Paraíba, do governo estadual, né, tinha um plano de manejo, que é uma exigência do SNUC. Então, a gente quer mudar esse comportamento, e aí a gente vai começar, e esse ano tem um ano importante, como eu digo, para o projeto Extremo Oriental, para a preservação marinha, para o turismo, né, é aí onde eu quero chegar. A mudança que a gente vai ter que fazer em Areia Vermelha. Areia Vermelha é um parque importantíssimo, um bioma importantíssimo, viável economicamente, viável turisticamente, e não está sendo utilizado de forma correta pelos cidadãos, por quem explora aquilo turisticamente. E mudar isso vai causar um conjunto de enfrentamentos, né, com os diversos atores, porque nas discussões ninguém quer mudar nada. Não, todo mundo concorda que tem que civilizar a Areia Vermelha, que tem que mudar a forma de uso, mas mude no outro. O vendedor ambulante, o dono de barraca, o cara que tem um barco, o que transporta gente, todo mundo quer mudar, mas desde que não mude a forma dele explorar o ambiente. E não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Então, a gente vai precisar de muita conscientização da população, a gente vai precisar de muita consciência coletiva, e de ciência, sobretudo, professor, de ciência, para que a gente apresente uma forma de uso
daquele espaço, que respeite as características naturais, mas que viabilize também o parque. Por quê? Porque a experiência de Areia Vermelha ela vai ser fundamental, dando certo lá, né, a gente quebrando os costumes, a gente rompendo barreiras. Essa experiência ela vai servir, vai ser aplicada por gravidade, né, nas demais áreas de conservação. Então, se a gente for bem sucedido, nessa empreitada de Areia Vermelha, né, a gente está discutindo, vereador Raoni, já foi aprovado pelo Conselho Náutico, a Prefeitura de Cabo Bedelo está de acordo com isso, e a gente já tem conversas avançadas com o Patrimônio da União, de pegar aquela área ali que era do Marcão, no Poço, fazer lá a sede terrestre da unidade, para que a gente tenha ponto de partida, para que a gente possa pensar num pier futuramente, né? Enfim, e para que o turista tenha ali, né, a básica informação de que ele está indo para um parque, para uma área protegida, né, que ele seja orientado de como usar, de como viver aquela experiência. Enfim, essa mudança de costume, que não vai ser da noite para o dia, mas ela já está em gestação, ela precisa também, né, vai precisar de cada um, que eu tenho certeza que está aqui presente, porque é soldado dessa causa, que seja um multiplicador dessa ideia, né, para que a gente não perca esse debate, né, e as coisas não avancem. Então, a gente está vivendo um momento, né, de ebulição, né, as coisas no poder público, eu passei esses anos na iniciativa privada, de certa forma, nos nervos, como as coisas acontecem devagar, como para tudo existe dificuldade, mas a gente aperta botões aqui, às vezes, e a coisa acontece lá na frente. Lá em na discussão do PEMAV, tinha gente ontem falando em regredir a condição de parque para voltar a ser APA. Ora, se foi parque esse tempo todinho, e o tratamento foi esse, imagine se dar um passo para trás, não sei nem se isso é possível legalmente. Mas lá atrás, né, queira ou não queira, mas teve alguém lá que foi lá e apertou esse botão, né? Para hoje a gente está discutindo um plano de manejo de um parque, não de uma APA. E aí tem mais força nessa discussão. Então, esses botões precisam ser apertados, né? Como lá atrás, né, como foi falado aqui com o apoio logístico do professor Irmar, mas com o trabalho de todos aqui, foi apertado o botão para o parque temático de mergulho. Está entendendo? Amanhã vai acontecer, né? Vai ter um bocado de gente lá para bater foto, não sei o que, coisa e tal, mas o botão lá atrás, está entendendo? Foi apertado. Então, a gente apertou um botão importante agora, que é de criar essa unidade de conservação marinha. Vamos querer criar outras e vamos continuar com esse diálogo permanente com vocês. Vamos viver esse momento junto, porque essa unidade, essa conversa da gente já mostrou que tem muita coisa para trazer de positiva. E ao vereador Raoni, fico feliz de ele ser mais um soldado nessa causa, porque ele tem timbre, né, tem carimbo, tem capacidade para fazer isso de forma muito competente, porque, sem dúvida alguma, um dos melhores vereadores que já passaram pela Câmara Municipal de João Pessoa. Obrigado, Fabiano, pela bondade de suas palavras. Talvez, como seu eleitor, você foi generoso demais. E ele esqueceu, mas ele me deu um exemplo. Já imaginou nós chegássemos no Cristo Redentor e tivesse lá o cara com algodão doce no meio, na hora que a gente fosse bater a foto, se tivesse lá com aqueles trambolhos? E é isso que acontece nas unidades de conservação ambiental ou nos parques de conservação institucionalizada. Ismar é um desbravador dos 7 mares, né? Sabe bem o que eu estou dizendo que está acontecendo nos nossos oceanos, nos nossos parques. E eu quero dar a palavra a Alessandra, em seguida ao secretário de Meio Ambiente de Bahia, que vai puxar as orelhas dos vereadores lá, que não puderam vir, mas vamos levar a discussão incansavelmente a todas as casas legislativas. Por favor, Alessandra. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Raoni, presidente Temos da mesa. Alexandre, Orione, que eu acho um gênio, desde a primeira conversa que tivemos lá, foi muito bacana. E a gente viu o tanto que a gente tem a comunidade acadêmica aqui na Paraíba e ainda ficamos buscando coisas lá fora, né? E muito mais caro, pagando mais caro, porque acho que o de fora é melhor, né? Então, a gente já teve várias conversas. Eu conheço já o projeto há algum tempo, porque venho acompanhando. Eu fui interlocutora dos 65 destinos indutores do desenvolvimento do turismo, que é um projeto do Ministério do Turismo.
Então a gente sabe bem essas problemáticas. Ismar, eu já conheço também há muito tempo, realmente é um desbravador, é um cara que luta até hoje, não desistiu, passou já por muitas dificuldades, mas continuou insistindo, né? Eu falo que ele é o homem-mar, já tem até o mar no nome, né? Nós somos alunos dele também, eu estou fazendo o curso de mergulho aí, e a gente vê o quão sério é essa profissão que ele escolheu, o quão sério é essa profissão em termos de conservação do meio ambiente. E, assim, a Secretaria de Turismo, eu não consigo, você que é turismólogo também, Raoni, eu não consigo ver turismo dissociado de meio ambiente, não existe, né? Ele tem que estar junto. E uma das coisas, quando o Ricardo me convidou para ser gerente executiva, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir até a Sudema, conversar com a superintendente, na época, e dizer que o turismo queria participar dessas conversas das unidades de conservação, porque eu não via uma unidade de conservação sem ter também aquela coisa turística. Então, a gente precisava dialogar, né, o que era de turismo, o que era do meio ambiente, né? E essas discussões estão sendo bacanas através dos comitês, participamos também, somos colegas do Comitê Náutico. Então, o governo do Estado, desde o princípio, está dando o apoio necessário para esse parque marinho, para a iniciativa privada. E, assim, o que tiver alcance do governo, a gente está aberto a conversas, a diálogo. Foi muito importante esse ano de 2015, porque houve uma mudança na gestão e veio pessoas jovens, oxigenadas, como Fabiano Lucena, com outro olhar, como o Ivan Buriti, que é o nosso secretário executivo de turismo, que é um cara também muito antenado nas questões ambientais. Inclusive, ele não está aqui porque ele está lá no Comitê de Areia Vermelha, então a gente dividiu essa tarefa. A gente vê a Areia Vermelha, aquela coisa que acontece lá, é um horror. Aquilo não é turismo nunca, aquilo não é preservação, aquilo é uma bagunça. O que a gente vê lá é uma bagunça e uma agressão ao meio ambiente, né? Aquilo é para ser um local de contemplação, é um turismo de contemplação. Não é para você comer, ele até brinca, eu acho engraçado que ele diz: será possível que somos lagartas, que não podemos passar 2 horas sem comer ou beber? A gente vai lá para olhar uma coisa, um coral, uma criança que nunca viu um coral, né, só vê no livro ou num filme, né, como eu já fui no interior, aqui, num evento que tem de São João, e uma mãe pediu para eu tomar conta do menino enquanto ela ia ao banheiro. Quando passou um animal assim, aí ele disse: tia, deixa eu ver o pinguim, o pinguim. O pinguim, meu Deus do céu. Quando foi ver, era um ganso. Entendeu? Então, quer dizer, as nossas crianças não conhecem, né, o que é a fauna, o que é a flora, nem terrestre, javali marinha. Então, aquilo, quando eu fui a Picãozinho, eu não sou daqui, quando eu fui a Picãozinho, eu adoro mergulhar, de snorkel e tal. Quando eu fui a primeira vez, eu fiquei abismada. Parecia uma fila indiana de gente pisando nos corais, a água toda turva. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, assim, eu acho louvável esse trabalho do professor Orione, da comunidade acadêmica aqui da Paraíba, né, os alunos, a sociedade civil que está preocupada. Então, é muito bom. Pela primeira vez, a gente está vendo poder público, estadual, municipal, né, a Câmara, ver a sociedade, a academia, a sociedade, o empresário, tudo junto. Isso tudo faz parte do Comitê Náutico lá, e a gente está tendo discussões muito importantes que acredito que vão ter bons resultados. Muito obrigado, Alessandra. Eu passo ao secretário de Meio Ambiente, Edielson, secretário de Meio Ambiente de Bahia. Muito obrigado por sua presença. Cumprimentar em nome de Raoni. Boa tarde a todos e a todas. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente ela está há 2 anos em funcionamento. Nós estamos iniciando um processo de licenciamento ambiental e o doutor Expedito, prefeito local, ele tem muito interesse de forçar ou, como se diz,
incentivar essa parceria com o Projeto Sistema Oriental das Américas, certo? Eu já conversei com ele sobre o assunto, ele ficou muito interessado. E Bahia é uma cidade que, próximo de João Pessoa, próximo de Santa Rita, tem uma influência muito forte com o Rio Paraíba, e é interesse nosso fazer essa parceria. Até porque nós temos uma unidade de conservação, o Parque Estadual do Xenxen. Agora estou pensando em criar agora um parque municipal com a área que a gente ganhou na Porção Norte, já em comunhão com a SUDEMA. Então, nós tínhamos todos os interesses de fazer essa parceria. E antes de vir para cá, eu conversei com 2 vereadores, viu? Eu conversei com o vereador Vanderlei, que faz parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e conversei também com o vereador, a vereadora Lucília, também faz parte do Conselho do Meio Ambiente. E eles ficaram de abraçar essa ideia e, ao mesmo tempo, provocar uma discussão lá na Câmara Municipal de Bahia. Tá certo? Isso é um compromisso, eu vou apertar esse compromisso com eles e eu vou combinar com o Orione para que isso aconteça. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Edielson. Eu também sou o conselheiro municipal de meio ambiente, eu represento a Câmara Municipal no Coman. E nós vamos levar esse projeto para ser apresentado também lá aos conselheiros do meio ambiente, se for de acordo dos coordenadores. Eu tenho inscrito Alexandre D'Andrea, do IFPB, pode apertar aí, Alexandre, com a palavra, representando o Instituto Federal da Paraíba. Alô, assim, bom, boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa da audiência pública e pela brilhante apresentação aí que foi feita. Bom, eu sou um daqueles que chegou por último no projeto, né? Tem apenas 2 anos, cerca de 3 anos que a gente está trabalhando junto. Eu estou aqui, sou professor do IFPB, estou aqui com uma turma de engenharia elétrica, tenho aqui um voluntário ao projeto também, e eu gostaria só de falar o seguinte: nós estamos, aos poucos, desenvolvendo alguns projetos de quantificação do carbono nesses ambientes também terrestres. A gente sabe que hoje o carbono é uma commodity, na verdade, todo mundo fala em carbono, redução das emissões de gás de efeito estufa. Então, nós estamos também preocupados em avaliar o carbono da matéria orgânica do solo inicialmente. Está aí o Juan chegando para a gente poder quantificar as emissões de CO2 nos ecossistemas terrestres, principalmente, e também de metano daqui a pouco. Então, eu gostaria de dizer que nós estamos também preocupados com essa questão do carbono, e é uma satisfação para a gente poder participar uma pequena parte desse projeto também. Aos poucos, a gente gostaria de inserir o Instituto Federal da Paraíba também na parte tecnológica do projeto, desenvolvendo alguns mecanismos para melhorar algumas tecnologias que nós temos. E a nossa meta, digamos assim, para esse ano, a gente tem 6 meses de medição, a gente mapear as emissões de gás carbônico do solo para a atmosfera, na floresta lá da Restinga de Cabedelo, e depois partir para outros ecossistemas também, ecossistemas agrícolas e outros tipos de fisionomia também. Então, um projeto que vai começar agora, está começando agora, vai demorar aí alguns longos anos para poder a gente terminar e gerar os padrões, e esses padrões vão servir de referência para pagamento por serviços ecossistêmicos e geração de crédito de carbono. Então, a gente tem que medir, monitorar primeiro, para ter a nossa referência, verificar as variações temporais, as variações espaciais, para a gente poder ter as nossas referências aí para valorar o carbono no nosso ecossistema. Okay? Basicamente é isso. Muito obrigado, professor Alexandre, e gostaria depois nós podermos fazer um contato para que a gente possa também ver na região de João Pessoa como incidir nessa questão, já que a gente tem o maior número, proporcionalmente, de ciclomotores e de motores de automóveis em nossa região. Mas Antônio Arcanjo, da Universidade Federal da Paraíba. Pode apertar aí, Antônio. 17. Ok. Vendo aquela imagem que o professor Orione mostrou lá de Saturno, mostrando a Terra lá no final, eu lembrei do cientista Carl Sagan, quando ele escreveu o livro O Pálido Ponto Azul, onde ele mostra que uma imagem toda
distante e só vê pontos e tudo. Aparece um ponto azul e esse ponto azul parece como um pixel numa imagem granulada, e é o planeta Terra. Ele começa a mostrar que as pessoas querem pesquisar coisas tão distantes, outros planetas, galáxias e tudo, e esquecem de olhar o que nós temos aqui. E muitas vezes nossas ações querem coisas imediatas, onde o mundo todo teve coisas para agora, né? Querendo enriquecer a qualquer custo, crescer a qualquer custo, sem se preocupar com nossas gerações futuras, com o que vai sobrar, com o que vai restar para nossos filhos, nossos netos. Então, tem um outro projeto chamado Rios Voadores, né? Tem até um patrocínio da Petrobras e tudo, onde mostra que as árvores, o oceano e tudo, leva a água como vapor e forma nuvens, e essas nuvens são como rios suspensos, onde eles vão carregar ventos e nuvens para outros lugares. Alguns lugares aqui podem estar sofrendo secas e outros lugares sofrendo cheias. A gente viu na reportagem ontem que o Acre está sofrendo cheias mais uma vez. E o que acontece aqui em João Pessoa pode estar acarretando secas ou cheias em outros lugares. Desmatamento de alguns lugares para construir estações, ciências, centro de conversões e muitas coisas. E hoje a gente provoca projetos de correção e muitas vezes deixa projetos de prevenção. E eu fico pensando muitos deputados, vereadores, secretários que poderiam estar aqui e eles vão votar, vão fazer projetos, vão fazer coisas sem ter o conhecimento técnico, sem ter o conhecimento científico, e depois, daqui a algumas décadas, vão estar fazendo projetos para corrigir um problema que poderia ter sido prevenido antes. Então eu fico triste com essa situação de ter aqui, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo são alunos ou professores. Não tem nenhum outro vereador, não tem nenhum, fora vocês aqui, não tem secretários de meio ambiente dessas macro-regiões aqui. Então eu fico pensando, essas pessoas vão votar, vão conhecer o quê? Vão saber o quê? Apenas vão pensar no que a população vai gostar. Tal vereador, tal deputado fez um projeto e esse projeto é grandioso. Mas e daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Como o professor falou ali, tem projetos na Europa que duram para 500 anos, uma visão. Então, é só meu pensamento triste da política atual, da falta de interesse dos políticos atuais na questão de meio ambiente. E ver a questão do pensamento bem antigo, né? Que eles querem fazer coisas para agora. E eu fico pensando também, alguém falou sobre Jardim Botânico no Rio de Janeiro, tem algumas matas, algumas coisas lá que são de reflorestamento. Então, eu não vejo nenhum projeto grandioso de reflorestamento aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. E lá no Rio de Janeiro tem, né? Já como floresta mesmo, que quem entra lá não acha que é reflorestamento, mas é. E aqui não tem, eu não vejo isso. É só uma questão de indignação minha. Eu quero parabenizar Antônio, e serão muitas as vezes que a gente tem que responder a si, resignar-se ou indignar-se. Eu continuo com a indignação. A sociedade não cabe mais para aqueles que querem fazer da política uma ciência de bem enganar o povo. Cabe, sim, a ciência para servir a política, do ponto de vista do bem comum. Esse bem, que é o ambiental, e fora do discurso, quem tiver a oportunidade de me conhecer mais de perto, verá que, na prática, eu estou aqui porque um dia me indignei com a situação política. Eu não tinha mais opção em quem votar. E as pessoas se oferecem, se vai ter 1 ou se vai ter 10. E, graças a Deus, eu tenho mantido a oportunidade de ter projetos e discussões nesta casa como este. Então, vamos nos manter indignados, senão a gente vai terminar isolados desse mundo. Senão a gente vai ficar realmente vendo tudo passar, vendo a banda passar e não querendo participar de nada. Vamos manter a indignação em alta. E conte comigo. Antônio Campos, da SIG Ambiental. Pode apertar aí, Antônio. Eu queria agradecer ao professor Orione pela brilhante apresentação, né?
E a você, vereador, por essa abertura, viu? Temas como esse precisam ser trazidos mais à sociedade. Eu fico na parte da indignação também ali do colega, porque a gente que faz algum trabalho, alguma nessa área ambiental, a gente fica indignado com questionamento que a gente não consegue entender. Por exemplo, esse rio de esgoto que é jogado, né, no Rio Paraíba, a gente fica perguntando, mas será que ninguém vê isso? Cadê o Ministério Público? Cadê o IBAMA? Cadê o SUDEMA? A gente vê tantas coisas pequenazinhas, pessoa que por nada, às vezes um pobrezinho é punido, e um absurdo desse, e ninguém faz nada. Ninguém faz assim, entre aspas, né? A gente sabe que a academia faz, eu sei que ela não tem o poder de executar. Mas os gestores públicos fecham os olhos de tal maneira que fica indignado mesmo. E é indignar não só a gente, não, acho que é a população em si. Mas nós esperamos que, com o tempo, essa inquietação vá cada dia mais incomodando as pessoas, né? E nós temos que vestir essa camisa e suar para que nossa voz seja ouvida, seja lá de alguma maneira. Alguém tem que chamar a atenção, como o secretário falou, alguém tem que apertar o botão. Então, um aperta ali, outro aperta do outro lado, e isso vai incomodar. Nós somos muito passivos. Somos indignados, mas estamos na nossa. Mas, sei lá, não é comigo. Pegando um gancho ali que o professor falou, por exemplo, eu já faço restauração há 8 anos. Porque a gente sabe disso, talvez o Ariano conheça alguma coisa, o professor Paulo conhece, mas isso é uma empresa privada. O setor público só faz exigir, só faz cobrar, e ele só sabe dar canetado, vamos dizer assim. A parte dele é vem a nós, vosso rei, nada. Então, professor, você está, parabéns, vereador, por essa abertura. O professor Ariano é um guerreiro, o professor Braulo. Nós temos que ajudar. A maneira que eu posso, ele sabe que tem vários alunos lá, que a gente leva lá para, tem mestrado, de graduando a doutorado. O que a gente pode fazer e contribuir, a gente faz, mas nós precisamos, como comunidade, como ser humano, como cidadão, temos que arregaçar as mangas, viu? É isso que eu queria agradecer pela abertura que tem, a oportunidade que temos de contribuir mais com o nosso planeta, que é rico e belo. Infelizmente, está totalmente devastado, mas eu creio que com o poder da resiliência que temos, a Mata Atlântica, o ser humano, ainda se ele quiser, ele pode reverter o quadro. Muito obrigado. O professor Ione não me conhecia, nós tivemos a primeira reunião com o Braulio e chegou a Orione. Eu vou relatar isso para finalizar, se não tiver mais alguém que queira falar. Já agradecendo a Adriano e a professora Márcia, com seus alunos de doutorado, mestrado e todos aqueles que vieram. Orione olhou para mim, aí fez assim, ele não me conhecia, né? Você mora onde, vereador? Eu moro num apartamento. Você já imaginou se faltar água? Eu digo, não imaginei não. Pois é. Você está vendo São Paulo? Foi quando ele foi relatar a situação da pedreira. Eu moro em casa. Eu ainda tenho onde, se faltar água, não estiver funcionando nada, eu cavo um buraquinho, faço ali minhas necessidades e tapo. Mas tem uma hora que não vai ter mais lugar, né? Porque vai estar tudo cheio de buraco. Ele já me impactou, né? E em apartamento, você vai amontoar onde? E a gente está só crescendo o apartamento. E eu fui imaginando a cena, né? Ele falando e só dando porrada. E eu imaginando a cena. E o vaso aumentando no meu apartamento. E eu quero dizer isso para ilustrar e para finalizar, é que muitas vezes, mas muitas vezes, e aqueles que nos acompanham em casa percebam isso, nós temos atitudes egoístas e individuais. Nós vivemos em uma sociedade e precisamos ter não só esse debate, mas nós precisamos trazer essa academia para a política pública. O professor Ione, na sua forma de agir, não sei se foi indignado, sarcástico, não me importa. Eu sei que você me impactou para provocar positivamente
um legislador que poderia estar à margem disso, não me preocupar com isso, não é comigo, não vai atingir a mim, não dá voto, essa percepção, né? Está no Conselho de Meio Ambiente mensalmente. Teve situações que eu pedi cópia de todos os alvarás de licenciamento. Ficaram revoltados comigo, né? Eu disse, vocês não fazem um EIA, não fazem um RIMA, não... aí sai aprovando LI, LO e pronto, não faz impacto local do trânsito e quer que isso passe de goela abaixo no Conselho, eu não aprovo mais. Ou vocês me concedem visto, ou então não aprovo mais. Porque, desde a palavra dele, eu comecei a pensar se todos os apartamentos em onde eu moro, os 40 apartamentos, passassem por esse problema. Então, fica a reflexão que ele me fez passar para todos nós e para quem nos acompanha. E não deixemos a peteca cair. Se precisar de uma voz aqui para falar aquilo que for necessário falar, independente de ser bom ou ruim politicamente, nós precisamos desarmar o que o nosso Estado sofre muito, é da descontinuidade das ações, porque a gente alega a partir do A, a partir do B, determinadas ações. Esqueça que eu exerço o mandato parlamentar do ponto de vista do meio ambiente, porque o que eu quero é que essas ações, os meus filhos, os meus netos, possam estar desfrutando com as suas famílias. Porque eu tenho consciência plena que dessa vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem, depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Façamos o bem ao meio ambiente, parabéns a todos do Extremo Oriental. Conto conosco, conto com a Câmara Municipal. Muito obrigado pela presença. Declaro encerrada a presente sessão.